Prof. Alex ensina, nessa aula vamos falar de margem líquida. Você tem que acompanhar a playlist das aulas anteriores aqui, de preço de vendas, para você entender essa aula. Porque nós falamos da margem bruta, da margem de contribuição e da margem operacional. E nós falamos dos gastos que são considerados nesses tipos de margens. A margem líquida, além daqueles gastos que você considera ali, custo de produção, despesas variáveis, custos fixos, você vai considerar também, despesas e receitas não recorrentes, que são eventos atípicos que impactam nos resultados. Então, a gente está dando nessa playlist o exemplo da Joana, que ela comercializa abacaxi, ela compra e vende aqui na Feira de Piranhas. Imagina que o local que ela armazena abacaxi inundou, teve inundação, inundou, ela perdeu lá os seus abacaxis. É sempre que acontece uma chuva e inunda? Não, não é sempre, é um evento atípico, mas isso impactou nos resultados, então não vai para, tem que ser considerado um resultado que a gente chama de não operacional, por isso que ela não entra no cálculo da margem operacional, porque não está ligado diretamente às operações da Joana, tá? Então, poderia ser um resultado positivo ou negativo, por isso que pode também ser uma receita. Exemplo de uma receita, a Joana foi processou um cliente, digamos. É mais comum o cliente processar o vendedor, mas pode ser que ela tenha processado um cliente, por algum motivo lá. E a justiça deu causa ganha, esse cliente teve que pagar uma indenização. Essa indenização entra para a empresa, mas não é das suas operações. Então, às vezes isso é chamado de não operacional também. Então, não é uma coisa que vai acontecer constantemente na empresa, no negócio da Joana. Foi um caso atípico, tá? É diferente da venda de abacaxi, que constantemente ela está acontecendo. Aí tem o estado financeiro também, que pode ser positivo ou negativo. Significa os financiamentos e aplicações financeiras da empresa. O que é isso, pessoal? Financiamento são dívidas. Então, imagina que para começar a vender abacaxi, a Joana teve que pegar um financiamento no banco. É diferente de empréstimo, tá? Empréstimo você não precisa dizer para qual motivo você quer. Financiamento, ela pegou esse financiamento para abrir um negócio de venda de abacaxi. Então, ela deu para o banco a garantia lá de que o negócio ia ser rentável, o banco aceitando essa garantia, ele empresta o dinheiro com uma taxa de juros para ela. E aí, todo mês ela vai ter que pagar esse financiamento. Tá? E a aplicação financeira seria o caso de a Joana tá tendo muito sucesso na venda, tá sobrando caixa na empresa dela, só que não tem muito como ela expandir. Ela tem que vender aquilo de abacaxi, não tem como ela vender mais, ela não tem um plano de expansão. O que é que ela vai fazer com esse dinheiro que está sobrando? Aí ela pode aplicar numa poupança, que é algo ruim financeiramente, mas num CDB, em qualquer investimento de renda fixa, ou mesmo renda variável. Ela pode pegar esse dinheiro e investir em ações. Tá? Aí o resultado de rendimento dessas aplicações financeiras entram aqui. Tá? Então ela pegou lá R$ 1.000, está rendendo todo mês R$ 10. Isso vai para o resultado financeiro da empresa. O mais comum é as empresas não manterem um caixa muito grande ali em aplicações financeiras. Então, geralmente, o montante de financiamento é maior. O mais comum é o resultado financeiro ser negativo. Mas pode ser que seja positivo por uma estratégia da empresa de ficar mantendo caixa para aproveitar a oportunidade de mercado, entre outras coisas, tá? Então, se a gente pegar as fórmulas que a gente viu anteriormente, a gente vai conseguir deduzir essa fórmula grandona. Para quem está acompanhando só esse vídeo, vai se espantar. Mas olha só, quando a gente coloca sempre para as margens, fica o P no denominador. E começa aqui o numerador com o P também, que é o preço de venda de cada produto. Aqui começa com o custo de produção de cada produto. Isso aqui, é margem bruta. Aí depois menos as despesas variáveis, que é sempre o percentual em relação ao preço. Então, vezes o preço. Até aqui, na equação, com o P embaixo, a gente está falando da margem de contribuição. Aí depois vem, esse ciclo, é o custo fixo dividido pelo volume de vendas. Isso aqui está ligado à margem operacional. Quando a gente inclui esses custos aqui, a gente chega no resultado da margem operacional, considerando esses termos da equação e dividido pelo P. Esses dois aqui são os que eu acabei de falar. A receita, receita não, isso aqui eu coloquei aqui como resultado financeiro, perdão. O resultado financeiro, que eu estou chamando de RF, aí eu tenho que dividir ele pelo volume de vendas.
porque eu estou pegando o montante total desse estado financeiro. Tem que dividir para deixar tudo isso em função do preço do produto pelo volume de vendas. Assim também como o resultado não recorrente. Eu preciso dividir pelo volume de venda. Aí, se eu não considerar o recorrente, imagina que a empresa não teve nada de atípico. Aí você pode simplesmente tirar esse termo. Seria a margem líquida não recorrente. Empresas que são listadas em bolsa de valores, elas costumam reportar seus resultados, não só de margem líquida, mas de lucro líquido, com resultados recorrentes e com eventos recorrentes e com eventos não recorrentes. Nesse caso aqui é margem líquida recorrente, perdão, porque você não vai considerar os eventos atípicos, não recorrentes que ocorreram na empresa, tá? Lá ou no nosso exemplo no negócio. E, como eu falei, tanto o resultado financeiro como o não recorrente pode ser positivo ou negativo. Por isso que aqui está positivo. Ó, percebam que até aqui, todos os termos com exceção do P estão negativos. Por que esse termo aqui está positivo? Porque eu posso ter um resultado financeiro positivo. A minha empresa não tem financiamento e ela está pegando o caixa e está aplicando. O juros dessa aplicação está indo aqui para a minha margem líquida. A mesma coisa aqui, também pode ser positivo, não recorrente positivo, mas pode ser negativo. Se for negativo, se o resultado financeiro for negativo, isso aqui mais com menos vai ser menos. Tá? Isso vai contribuir para a redução da margem líquida. Então vamos para o exemplo aqui. Ó. Considere que para iniciar o negócio, o Joana obteve um financiamento de R$1.000 para serem pagos por 12 meses de R$100. Professor, mas 12 vezes 100 é 1.200. Exatamente, o banco ele está cobrando R$200 de juros da Joana nesse financiamento, tá? O que é comum, o banco cobrar porque o banco vive disso, enfim. Mas ela achou que é negócio ela ter esses R$1.000 agora porque ela vai com o tempo conseguir cobrir esses juros. Vamos ver se isso realmente é verdade. Não houve eventos não recorrentes, então ela está fazendo as operações dela, não teve nada, não teve inundação, não teve nada não recorrente aí. Se o volume mensal de vendas for de 300 unidades, calcule a margem líquida. Só que está faltando aqui mais dados. Ó. Nesse próximo slide eu vou mostrar para vocês quais são os dados. Ó, o custo de produto, que a gente viu em aulas anteriores, é R$5. Ela compra o abacaxi a R$5. As despesas variáveis, quanto que ela paga de taxa de cartão, de imposto, enfim, tudo aquilo que é cobrado durante a venda, no momento da venda, é 30%. A soma de tudo isso aqui em percentual. O custo fixo a gente falou que foi R$300. O preço de venda é R$10. E ela está vendendo também 300 unidades, né? Coincide, porque aqui é em real e aqui é a unidade, tá? Apesar de estar aí coincidindo, são coisas diferentes. E eu estou dizendo que o resultado financeiro dela, aqui eu coloquei 100, mas no resultado eu coloquei 50. Deixa eu mudar aqui para... Eu vou mudar aqui, tá? Eu vou colocar aqui 50 e aqui eu vou colocar 500. E aqui eu estou colocando a fórmula para vocês. A fórmula é para vocês calcularem aí qual seria, eu estou pedindo aqui, o preço de venda. Tá? Aqui. Não, a margem líquida. Então, calcule a margem líquida. Dá um print aí nesses dados aqui para você calcular a margem líquida. Voltamos, olha só. A margem líquida, se você fez tudo certinho, você chegou à margem líquida de aproximadamente 9%. Está arredondado aqui. Mas é isso, tá? Eu espero que você tenha compreendido. Pessoal, a margem líquida é o resultado final proporcional à receita de venda, porque ela é o percentual. Então, significa que a margem líquida é a última linha da TRE. Significa que de tudo que eu arrecadei, nesse exemplo, 9% ficou efetivamente para a minha empresa. Ficou ali para o meu lucro. O chamado lucro líquido pode ser encontrado pela multiplicação da margem líquida pela receita de venda. Então, lucro líquido igual a margem líquida vezes receita de venda. Ou lucro líquido igual a margem líquida vezes preço do produto vezes volume de venda. Lembra que a receita, em aulas anteriores, é igual ao preço vezes o volume. O preço que você está vendendo ali o abacaxi pela quantidade de abacaxi que você está vendendo. Tá? Então, essas duas formas para encontrar o lucro líquido. Pessoal, no caso da Joana, pegando esses dados, na verdade aqui é 9, né? A gente encontrou 9% aqui. Você tem o preço
10 e o volume 300. Está tudo errado lá, porque está 1.000 ainda. Eu tinha mudado isso aqui. Então, 9 vezes 10 vezes 1.000, lembrando que é 9%. 9%, eu vou fazer esse cálculo agora para vocês, para mostrar que eu sou desses. Então, 0,9 vezes 10 vezes 300. 0,9 vezes 10 é igual a 9 vezes 300, é 2.700. 2.700. Alguém pode dizer que esses 2.700 podem não ser suficientes. Na verdade, isso aqui é 0,09. Professor, você tem que tomar cuidado. Então, 0,9 vezes 10 é 0,9. Vezes 300 é 270 reais. Isso que eu estava estranhando. Pessoal, alguém pode dizer assim, 270 reais é usado para o capital de giro, ou seja, ela vai ter que adquirir novos produtos. E também para remunerar o empreendedor, ela vai ter que tirar dinheiro daqui. Uma parte vai para o negócio dela, para continuar rodando, e outra parte vai para ela. Professor, 270 reais não é suficiente nem para ela. Aqui, lembrando que isso depende muito de qual unidade temporal a gente está usando, porque a gente pode estar dizendo que isso aqui seria o resultado diário dela. 270 reais por dia, tá ok. Agora, se eu estou dizendo que isso aqui é a venda mensal dela, aí já fica complicado. Lembrando que esses dados a gente todos considerados por meio período de tempo, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer no próximo vídeo é como encontrar o lucro líquido adequado. Tá? Na verdade, pessoal, antes de eu passar para isso, ó, essa aqui é a fórmula da margem líquida. O que é que eu vou fazer? Eu estou colocando primeiro o P para cá, porque eu quero isolar o preço. O preço é ideal para uma determinada margem líquida. Quando eu fizer todas essas operações aqui, tá, agora eu já fiz várias vezes em outros vídeos, eu chego nessa fórmula. A fórmula do preço que eu devo colocar meu produto em função de uma margem líquida que eu quero obter. Que a margem líquida, se a gente tivesse escolher qual é a mais importante das 4 margens que a gente falou ao longo dessa playlist, sem dúvida é a margem líquida. Então, você vê que tem aqui o custo do produto, tem o custo fixo dividido pelo volume, o resultado financeiro dividido pelo volume. Tem aqui menos margem líquida, menos as despesas. As despesas de vendas. E aqui já convidando vocês para a próxima aula, que é a planilha de cenário no Excel. Tá? Porque esses preços devem estar condizentes com o mercado e com as expectativas de venda. A gente vai explorar isso aqui, eu vou fazer uma aula no Excel, e ajudando a encontrar o preço que você deve vender seu produto para você ter uma margem de lucro suficiente para manter ou para você ampliar seu negócio no mercado dentro de uma perspectiva realista de volume de vendas e de preço de vendas adequado.